Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu acho interessante, não? Os irmãos conhecem bem a história. Eu acho interessante a reação de Esaú depois, porque ali ele estava desmotivado, ele estava desencorajado. Mas no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 30, ele expressa todo o seu lamento, todo o seu arrependimento. Estou nos livros dessa situação, irmãos. Gênesis 27, 36. Disse Esaú, aquele mesmo Esaú, que não quis ir para a reunião, que não quis ir para a estufa, que não quis ir para o discipulado. Ó Senhor Jesus, não é com razão que me chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me perguntou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ó Senhor Jesus. Olha só, irmãos, isso é um choro de arrependimento. Isso mostra, irmãos, eu notei aqui, que a eleição de Deus, ela ocorre dentro de um tempo e de um espaço. É uma janela de oportunidade. É uma grande janela de oportunidade. Se nós não entrarmos nessa janela, ó Senhor Jesus, se nós não lutarmos pela nossa eleição, teremos a mesma experiência do Esaú aqui, sem nenhuma bênção. Riquíssimo, era um grande empresário, né? Um grande caçador, um Paulo Guedes na vida, mas sem a bênção de Deus, sem a bênção de Deus. Triste fim do nosso amigo Esaú. Senhor Jesus. E no livro de João, vou ler também, tem outro exemplo para nos exortar, né? João capítulo 19. Interessante que do versículo 31 ao 37 fala do momento da morte do Senhor, quando saiu sangue e água, e lá fala que tinha um grupo de pessoas próximas, contemplando o sangue e a água. Mas de longe tinha uma pessoa, chamada José de Arimateia, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, olha só, ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Olha só, essa é a característica de alguém que está desmotivado, tem medo, tem vergonha de ser crente. Rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Uma boa ação, mas era tarde demais. Era tarde demais. Irmãos, amanhã pode ser tarde demais, para mim e para você. A eleição de Deus ocorre no tempo e no espaço. E nós precisamos perceber isso. Precisamos entender isso. Precisamos lutar por essa eleição, agarrar essa eleição de Deus, agarrar essa oportunidade que Deus está dando para nós. Então, olhar para esses capítulos 9 a 11 de Romanos, irmãos, perceba isso. Aprenda com a experiência do povo judeu, com os exemplos bíblicos, e tenha um novo começo, amém? Tenha uma nova atitude. Jesus é o Senhor. Para terminar, quero falar de 4 pontos
vou só citar, comentar rapidamente. 4 pontos importantes que eu considero 4 pontos de destaque dessa palavra sobre a eleição de Deus. Primeiro ponto: Paulo tinha o encargo de levar o evangelho completo ao povo judeu. Esse encargo era um encargo que estava represado no coração de Paulo. Se você quiser perceber isso, leia o capítulo 1 desse livro, A Aparição do Deus da Glória, que na verdade é um resumo do livro de Romanos, né? É a perspectiva do livro de Romanos resumida para nós. O capítulo 1 mostra exatamente isso. Ele mostra o encargo represado de Paulo em pregar o evangelho aos judeus. Isso está muito claro no capítulo 9 de Romanos. Eu não vou ler, versículo 1 a 5, você pode ler depois. E eu vou ler o 11, que eu acho que vale a pena. Capítulo 11 de Romanos, versículo 13 e 14, que diz: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns. Olha só, Paulo dirigiu uma palavra aos gentios, fazendo menção aos judeus. Por quê? Porque o coração de Paulo, irmãos, era de alcançar alguns dos judeus. Era que esse evangelho alcançasse alguns judeus. Vamos perceber, irmãos, que Paulo queria também ajustar a visão da igreja em relação aos judeus. Nós somos a igreja. Nós somos incluídos na história de Deus. Mas o povo judeu ainda é um povo importante, ainda tem uma porção importantíssima dentro do plano de Deus. Tanto que Paulo chama aqui, em Romanos capítulo 11, dos remanescentes de Israel. Tem toda uma teologia que explica isso, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, por que nós temos que perceber isso? Ajustar a nossa visão. Hoje está na moda orar por Israel, né? Agora mais ainda, está na moda, né? Não sei porquê. Mas eu quero ajustar a minha visão e a sua visão. Orar por Israel não é a nossa função. A nossa função é pregar o evangelho. Pode ficar de joelho dia e noite, orando por Israel, que nada vai acontecer. Mas eu e você precisamos pregar o evangelho. Se você abrir em Mateus 24, versículo 14, você vai entender isso. Ali nos mostra que quem tem o relógio de Deus hoje não é o povo de Israel. O relógio de Deus está na mão da igreja. O relógio de Deus está na minha mão e na sua mão. Quando eu e você pregamos o evangelho, nós estamos de fato orando por Israel. Porque o remanescente só vai surgir quando o evangelho do reino for pregado por toda terra habitada. Então virá o fim. Então virá a restauração de Israel. Portanto, não se iluda com oraçãozinha pelo povo de Israel. Pode até orar. Não se iluda com isso. Eu e você precisamos pregar o evangelho. Isso é falar de Paulo aqui. Precisamos pregar o evangelho. Porque a nossa pregação do evangelho vai restaurar o povo de Deus. Vai conectar o plano de Deus. Vai produzir um remanescente de Israel. Esse foi o foco de Paulo ali.
nesses 3 capítulos. Não era brincadeirinha, não. Era algo sério. Jesus é o Senhor. Vamos pegar o Evangelho, amém? Vamos ser ativos. Outro item aqui, importantíssimo nessa palavra, capítulo 9 a 11 de Romanos. A verdade da eleição de Deus. Irmãos, essa é uma verdade elevadíssima. É um tema extremamente complexo. Daria uma série de 10 mensagens aqui. O que nos mostra Romanos 9 e 11 é que o chamamento de Deus é unilateral. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas usar a Deus a sua misericórdia. Isso diz respeito à salvação de Deus. Deus salva quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Isso também está relacionado com a presciência de Deus. Isso está em 1 Pedro 1, 2. Deus sabe de todas as coisas. Não tem limite, não tem fim. Ele vai da eternidade passada à eternidade futura. O chamamento de Deus, irmãos, ele é unilateral. Mas quando você olha para Romanos 11, 19 a 24, eu vou ler. Aqui fala: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem pela sua incredulidade, foram quebrados. Ou seja, houve uma consequência, né? Incredulidade, quebrou-se. E o 21, porque Deus, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de... O que é isso? Isso mostra o quê? Que a escolha de Deus, ela é condicional. Que negócio mais complicado, né? Por um lado, às vezes Paulo usa a expressão escolha, a eleição com o mesmo foco. Às vezes a escolha tem o tom de falar do chamamento. Às vezes na Bíblia a palavra escolha aparece com foco no chamamento unilateral de Deus. Em outra parte da Bíblia aparece a escolha como um chamamento condicional de Deus. Ou seja, eu posso corresponder ou não corresponder com a expectativa de Deus. Isso diz respeito a quê? Ao galardão. Então isso é o prêmio. Essa é a maneira de você entender essa verdade da eleição de Deus. Tem muita confusão nesse tema, irmãos. Aqui surgiu a chamada teoria da salvação eterna, né? Grande parte do meio cristão acredita que a salvação é eterna. E grande parte do meio cristão acredita que a salvação se perde. Isso gera muita complicação. Na verdade, é uma grande confusão. Porque existem essas duas perspectivas em Deus. Por um lado, Deus chama incondicionalmente e exerce a sua misericórdia. Por outro lado, Deus seleciona mediante um condicionamento. Ó Senhor Jesus, e nós podemos ser aprovados ou podemos ser reprovados. Na verdade, irmãos, Deus, Ele tem uma vinha. Se você abrir em João capítulo 15, né? João fala de uma vinha que na verdade é uma videira que é uma vinha. Uma vinha é um monte de videiras juntas. No versículo 26 ele fala algo muito interessante. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O que é isso? Isso mostra o quê? O aspecto da escolha incondicional de Deus. É uma perspectiva da escolha. Por outro lado, ele continua: e vos designei
O mesmo Deus que nos chama incondicionalmente, Ele nos designa. Amém? Para que vades e deis fruto. E não apenas deis fruto, mas que o vosso fruto permaneça. Interessantíssimo isso aqui, irmãos. Sabia que Deus ele tem um time? Foi usado esse exemplo no elemento diário, né? Deus tem um time e o sonho de Deus é que esse time seja campeão. Aleluia! Seja campeão da Champions League. Não é Copa do Mundo não, Copa do Mundo é fichinha. A Champions é muito mais chique. O sonho de Deus é que esse time seja campeão. Mas ser campeão exige muita produtividade. Alta produtividade. Jesus é o Senhor. Então Deus, Ele coloca o sarrafo lá em cima. Exigência, treinamento, aperfeiçoamento, aprendizado. Esse é o aspecto da eleição que nós temos que entender. Você quer fazer parte do time campeão de Deus? Deus também tem um time que caiu para a segunda divisão. Deus tem dois times, né? Ele é dono do Real Madrid e dono do Ibis. O Ibis é o pior time do mundo, né? Em qual time você quer jogar? Aquele que caiu para a segunda divisão? Você quer ficar na segunda divisão? Você quer ficar na segunda divisão? Ou você quer ser campeão? Gama foi campeão, né? Olha aí, os gamenses. Ser campeão, fazer parte do time de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Meu tempo acabou já? Misericórdia. 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Leia também Mateus 16, 27 e 25, 34, que mostra exatamente a expectativa de Deus em produzir um time vencedor. Ele quer que nós sejamos desse time. Isso é condicional, hein? Lute por isso. Jesus é o Senhor. E para terminar, terceiro e quarto ponto importante dessa mensagem. Não apenas é importante, irmãos, conhecer, e tempo ainda, Diego, a verdade da eleição. Precisamos ganhar a experiência da eleição de Deus. Isso envolve três aspectos. Primeiro, precisamos perceber que é Deus quem opera. É Deus quem opera. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem opera, ou quem efetua em nós. Vou colocar aqui, né? Redundante. Tanto o querer, quanto o realizar. Segundo a sua vontade. Interessante, né? Deus opera em nós o quê? O querer. E quando Ele opera em nós o querer, esse querer nosso produz o realizar. Deus não vai realizar antes de gerar em nós o querer. O negócio aqui é tremendo. Ou seja, o meu querer que Deus produz em mim, a minha busca, a minha luta pela primogenitura, vai produzir o realizar de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Isso é eleição pura, irmãos. É eleição pura. Perceba isso. Alimente o seu querer. Alimente a sua experiência com Deus. Alimente a sua vida espiritual. Leia a Bíblia, ore, reúna, sirva. Queira, queira, queira. Isso vai gerar o realizar de Deus na sua vida. Outro item importante da experiência da eleição. Aqui mesmo, no capítulo 2 de Filipenses. Assim, pois, amados meus, 2:12,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, irmãos. Ah, mas eu já estou eleito. Para o lago de fogo eu não vou mais. Estou eleito. Sabe de uma coisa? Você está eleito. Mas você pode cair para a segunda divisão. Você quer ser um eleito na segunda divisão ou na primeira divisão? Ou quer ser um campeão? Para que você seja um campeão, você precisa de temor e tremor, consagração, reverência, santidade, labor, luta, busca, desespero, pregar o evangelho, reunir, orar, servir. Precisa isso? É necessário isso, Senhor Jesus. Só citar alguns versículos. Colossenses 2,6 fala: como recebestes a Cristo, andai nele. João 15,5. Salmo 90,12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Experiência. Aproveite as oportunidades. Jesus é o Senhor. E outro item da experiência da eleição de Deus é: a nossa atitude pode mudar o nosso destino. Isso é tremendo, irmãos. 2 Timóteo 2, 18 a 21 mostra isso. Aquele que se purificar dos seus próprios erros, Jesus é o Senhor. E principalmente, leia, irmãos, leia isso aqui, Hebreus 11, 30 a 40. Tem um exemplo de vários homens e várias mulheres, e começa por Raabe. Raabe era uma prostituta que mudou o seu destino. Amém. Mudou o seu destino, porque teve uma atitude. Nós podemos mudar o nosso destino. Amém. Se nós tivermos uma atitude. Homens, não, tem que ler, não tem jeito, tem que ler. Hebreus 11, não tem como ler isso aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mulheres receberam, 35, pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, portanto, contudo, a concretização da promessa que é para nós. Jesus é o Senhor. Uma nova atitude pode mudar o nosso destino. Amém. Esse é o grande sentimento dessa palavra, irmãos. Possamos perceber isso, né? E por fim, vou só citar outro item importantíssimo dessa mensagem, é o foco intenso que precisamos dar na pregação do Evangelho. Na verdade, Mateus 20, de 1 a 16, mostra o período final da era da igreja. É o Novo Testamento. E os trabalhadores da 1/10 hora é a parte final. Ó Senhor Jesus. E nesse tempo, irmãos, é necessário intensidade. Intensidade. Eu não vou ler, mas abra depois Romanos 13, de 11 a 14. Lá fala da intensificação das trevas e das armas da luz. Quais são as armas da luz? As armas da luz são as ferramentas do mover de Deus. Livro na minha mão é uma arma da luz. Comportagem dinâmica é uma arma da luz. Eu não gosto disso não. Isso aí é coisa de homem. Expor livro,
ferramentas, são as armas da luz para vencer as trevas. Eu estava lendo Romanos 15, né? Tremendo. Porque Paulo, em Romanos 15, ele é muito estratégico. Vou só citar aqui para terminar. 3 características que Paulo demonstra em Romanos 15. Primeira, altruísmo. Altruísmo. Sabe o que é altruísmo? É capacidade de ter misericórdia das pessoas. É um desejo de ajudar as pessoas. Sabe por que nós não pregamos o evangelho? Porque nos falta altruísmo. Paulo tinha um coração altruísta. Isso ele demonstra em Romanos. Lê Romanos 15, de 1 até o final. Você vê esse coração de Paulo pelo evangelho, pelas pessoas. Também Paulo tinha muito encargo. Ele fala do sagrado encargo de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um encargo sacerdotal. É você levar Deus para as pessoas e levar as pessoas para Deus. Isso é tremendo. Não abra mão disso. O terceiro item: planejamento. Paulo tinha um planejamento direitinho. Vou para cá, vou para lá, vou para Roma, vou passar em Jerusalém e vou para a Espanha. Planejamento. Ferramenta. Planejamento. Sem isso nada anda. As ferramentas também exigem planejamento. Aparece onde não deu certo. Por que será? Eu acho que faltou essas 3 coisas. Faltou altruísmo em todos nós. Encargo pelas pessoas. Faltou o quê? Encargo do evangelho. E faltou planejamento. Paulo tinha esses 3 itens de sobra na vida dele. Romanos 15. Por isso, o evangelho prevalecia por meio dele, né? E o evangelho quer prevalecer na igreja no Gama. Jesus é o Senhor. 4 itens, né? Quais são? Até perdi aqui. Não foi os 4. O encargo represado de Paulo pela salvação dos judeus, não é isso? A verdade da eleição de Deus, a experiência da eleição de Deus e o foco intenso na pregação do evangelho. Se nós ganharmos esses 3 itens, irmãos, Romanos 9 a 11, Mateus 20, 1 a 16, vai ser lição dada e lição cumprida na igreja no Gama. Amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé. Tem ainda mais 2 itens a fazer nessa manhã. Só 10 minutos que eu passei, hein? Vamos ficar de pé e orar, amém? Vamos motivar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, essa oportunidade. O Senhor abriu para nós essa manhã. Verdade, todo esse final de semana, começando com ontem, uma palavra de despertamento, uma palavra de reavivamento. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sair de toda condição de desmotivação, de desânimo. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, olhar para essa vocação maravilhosa que o Senhor deu para nós, essa eleição. Ó Senhor Jesus, desperta-nos, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso ser, Senhor, nos faça ver tudo que o Senhor tem reservado para nós, a profundidade, ó, a excelência, ó Senhor Jesus, a sublimidade dessa eleição. Nos faça entrar nela, Senhor, de fato lutar por isso, ó Senhor Jesus, valorizando, aproveitando cada oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda todos os irmãos, os que estão aqui nessa manhã, os que não estão aqui, também alcança cada coração. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.
Senhor.